Fala pessoal, Senhor Tolo na área para mais um vídeo. E bom galera, esse vídeo é a continuação da parte 1 da minha série crossover entre Lord of the Mysteries e Classroom of the Elite. Para quem não viu o vídeo anterior, basicamente eu tentarei escolher caminhos de Beyonder para os personagens de Classroom of the Elite e também escolher personagens que seriam seus aliados, seus inimigos ou quem tem uma jornada parecida com eles. Mas para que isso seja possível, eu decidi criar toda uma série explicando todo o sistema de poderes de Lord of the Mysteries antes que eu vá para as escolhas em si, porque assim o meu público conhece essa obra maravilhosa que eu sou apaixonado, e isso permite com que a gente possa fazer essa série para outras obras famosas que vocês possam gostar, sejam elas animes, light novels e enfim, o que vier. Lembrando que eu já gravei a parte 1 dessa série, onde eu explico em detalhes todo o sistema de poderes de Lord of the Mysteries, deixarei aí na descrição para quem não assistiu ainda e recomendo bastante como pré-requisito para ver esse vídeo, e como sempre, se você gostar do conteúdo, considere curtir, comentar, se inscrever, compartilhar e me dar migalhas no LivePix para eu gastar em jogos de videogame, pessoal. No vídeo de hoje, que é a parte 2, iremos começar a explorar os 22 caminhos de Beyonder da Terra, suas habilidades e simbolismos. O caminho que iremos cobrir hoje é o caminho do Tolo. Aqui eu irei abordar todas as 10 sequências do caminho e suas respectivas habilidades, a singularidade do caminho, a Sefirá do caminho, o grande antigo acima da sequência que controla esse caminho, a carta de tarô que representa esse caminho, personagens populares da obra que escolheram esse caminho, alterações físicas que os Beyonders desse caminho podem sofrerem conforme vão avançando, e por fim os caminhos vizinhos que você pode trocar quando chegar numa alta sequência. Os tempos estarão aí na descrição para facilitar a experiência de vocês, e de antemão já aviso que Sephiroth e os grandes antigos receberão um vídeo próprio mais pra frente, então não se preocupem se carecer de alguns detalhes. O caminho do tolo está relacionado a enganar as percepções e a realidade. Esse caminho detém a autoridade sobre a bizarrice, sobre a tolice, sobre a história, sobre os milagres, sobre o engano, sobre a trapaça e sobre as ilusões. Quero ter autoridade sobre todo o iogurte do mundo. Além disso, também possui autoridade sobre os enxertos e sobre as mudanças. O símbolo do caminho do tolo basicamente é um olho sem pupila envolto por várias linhas contorcidas. Esse caminho é representado pela carta de número 0 dos arcanos maiores, que também chama o tolo ou o louco, dependendo da tradução. Em adivinhação, quando a carta do tolo sai no sentido vertical convencional, ela costuma significar o início da jornada, onde representa a coragem, a inocência, o otimismo, a liberdade e o interesse por experimentar o desconhecido. Já quando a carta sai de ponta cabeça, ela costuma significar irresponsabilidade, imprudência, falta de direção e medo de mudanças. A singularidade ou unicidade desse caminho, no livro 1, Lord of the Mysteries, é uma máscara translúcida com o símbolo do caminho do tolo, que era utilizada pelo Antígonos. Já no livro 2, Circle of Inevitability, a unicidade se manifesta na forma de um sobretudo ou paletó preto, que é utilizado pelo Clay Moretti. A Sefirá que controla esse caminho é o Castelo de Sefirá, ou Castelo acima da Névoa Cinza, ou o Espaço acima da Névoa Cinza. Essa Sefirá é representada por um majestoso palácio com uma cúpula sustentada por grandes colunas de pedra em meio a uma misteriosa névoa cinza. Dentro desse majestoso palácio existe uma enorme mesa com 22 cadeiras adornadas com símbolos misteriosos. É ali que acontecem as reuniões do clube de tarô. Apesar dessa aparência bem imponente, a verdadeira Sefirá não é o castelo, mas sim uma porta de luz branca com um brilho azulado que fica no segundo andar do castelo, separada por alguns degraus. A porta é adornada com vermes translúcidos brilhantes em forma de espiral, e também existem diversos casulos com fios pretos ao longo da estrutura da porta, onde, dentro desses casulos feitos por fios pretos que estão suspensos, existem pessoas de todos os locais do mundo que estão dormindo. Atrás da porta de luz existe uma névoa azulada que parece esconder um segredo misterioso. Esse castelo não tem névoa branca igual da minha casa? Não, mas o castelo tem televisão para assistir suas ferramentas orando.
Quanto à forma de criatura mítica do Caminho do Tolo, basicamente, ela é composta por um vórtice de vermes translúcidos com vários símbolos tridimensionais do Tolo que formam tentáculos bizarros entre si. Na sequência 0, esse vórtice de vermes translúcidos ganha também um manto translúcido feito a partir da névoa acinzentada e de um líquido preto que forma tentáculos mais bizarros ainda, e você também ganha uma máscara com o símbolo do Tolo. Vale lembrar de vídeos anteriores que você passa a poder utilizar a sua forma de criatura mítica a partir da sequência 4, onde na sequência 4 e 3 essa forma é incompleta, já a partir da sequência 2 essa forma fica completa. No caso do Caminho do Tolo, esses vermes que formam a criatura mítica são chamados de vermes espirituais e eles podem ser utilizados para fazer vários amuletos com poderes do Caminho do Tolo de uso único, algo que eu irei mencionar novamente mais à frente, mas já fica como lembrete aqui. Os principais personagens que a gente conhece desse caminho são o Cly Moretti, o protagonista de Lord of the Mysteries, que se torna o Senhor dos Mistérios, que controla tanto o Caminho do Tolo quanto o Caminho do Erro e da Porta, o Celestial digno do céu e da terra para bênçãos, que era o Senhor dos Mistérios antes do Klein, o Antígonos, que quase se tornou um tolo de sequência 0, e o Zaratu, que era um anjo de alta sequência no Caminho do Tolo. Partindo para as habilidades e sequências do caminho, a sequência 9 do Caminho do Tolo é chamada de Vidente. Nessa sequência, você ganha duas habilidades principais. A primeira é a visão espiritual, onde você passa a enxergar coisas intangíveis, como espíritos e fantasmas, e você também consegue enxergar o estado emocional e físico das pessoas, através do corpo espiritual delas. A segunda habilidade é o domínio de todos os métodos de adivinhação, seja com moedas, pêndulos, numerologia ou astrolábio. Com esses métodos de adivinhação, você consegue descobrir diversas informações, como localização de pessoas e objetos, grau de perigo de uma determinada situação, algumas informações sobre o futuro e etc. Por fim, na sequência 9, você ainda ganha uma premonição de perigo e a sua memória também é melhorada. Como você não ganha nenhuma habilidade de combate direto, essa é uma sequência muito boa para suporte, e o anime de Lord of the Mysteries na primeira temporada mostra isso muito bem com o Klein e os Falcões Noturnos. Dá pra adivinhar quanta água posso pôr no café? Espero que esse cara nunca use um monóculo. A sequência 8 do Caminho do Tolo se chama Palhaço. Nela, além da melhora dos seus poderes de sequência 9, você ganha 3 novas habilidades. A primeira é um aumento nas suas capacidades físicas, onde além de uma força e uma velocidade sobre-humanas, você ganha habilidades acrobáticas e de equilíbrio de um palhaço, que são muito úteis em combate. A segunda é o controle total do seu corpo e das expressões do rosto, onde você consegue manter um sorriso e uma calma aparente até em momentos muito tensos. Por fim, a terceira habilidade é a capacidade de criar adagas e projéteis de papel tão duros quanto aço, que podem cortar a carne e até mesmo se fincar em rochas. Palhaço tipo os inscritos desse canal? Esses palhaços são sedentários demais para lutar. Partindo para a sequência 7, que é chamada Mágico, aqui além de melhorar todas as habilidades de sequências anteriores, você ganha 9 feitiços que podem ser utilizados nas mais variadas formas. O primeiro feitiço se chama Transferência de Dano, onde você pode pegar uma ferida grave, tanto sua quanto de um aliado, e transferir para outra parte do corpo, fazendo com que esse ferimento deixe de ser fatal. Por exemplo, um ferimento no estômago você pode transferir para a perna, que obviamente não vai deixar de ser doloroso, mas pelo menos não será uma morte certa. O segundo feitiço é o Salto Flamejante, onde você se transforma em fogo e fica se teletransportando, saltando por chamas próximas produzidas por você. Obviamente você fica imune a queimaduras quando você usa essa habilidade. O terceiro feitiço é o Canhão de Ar, onde se você imitar o som de uma arma ou estalar os dedos, você consegue atirar balas de ar contra os oponentes. Esse canhão começa com a força de uma pistola personalizada e vai ficando cada vez mais poderoso conforme você avança nas sequências. Nas sequências altas, chega a ter o nível de uma arma que derrubaria um navio, por exemplo. O quarto feitiço seriam os substitutos de estatuetas de papel, onde basicamente você pode
pode trocar de lugar com uma estatueta de papel quando você sofre um ataque ou dano, evitando tomar um golpe fatal. É bem análogo ao jutsu de substituição de Naruto. O quinto feitiço é o de respiração subaquática, onde quando você estiver nadando, você pode invocar um longo tubo fino e invisível para nadar submerso. Assim você não fica exposto na superfície da água. O sexto feitiço é o controle de chamas, onde você pode controlar chamas de fogo próximas ou incendiar coisas inflamáveis próximas, onde nas sequências mais altas você pode invocar praticamente do nada chamas para te ajudar no combate. O sétimo feitiço é o amolecimento ósseo, onde você pode manipular a estrutura dos seus ossos, deixando-os super flexíveis para fugir de baús, correntes, prisões e etc. O oitavo feitiço é a habilidade de criar diversas armas de papel, além de adagas como, por exemplo, tacos, tijolos e até mesmo bengalas, que são extremamente duras e cortantes. Por fim, o nono feitiço é a capacidade de criar ilusões simples utilizando cor, cheiro e som, onde, por exemplo, você pode jogar um objeto longe e atribuir um cheiro para chamar a atenção de alguém ou de algum adversário. Essa é uma das sequências 7 mais versáteis da obra, pessoal, onde pela quantidade de habilidades, embora nenhuma seja mega poderosa, você consegue se virar bem em diversas situações. Um manipulador sempre atua preparado. Um mágico sempre atua preparado. A sequência 6 do Caminho do Tolo se chama Sem Rosto ou Sem Face, e além de melhorar as habilidades das sequências anteriores, a principal habilidade nova que é obtida é a Metamorfose. Esse poder basicamente permite com que você se transforme em qualquer pessoa a qualquer hora, porém ele tem algumas limitações, como por exemplo, você não pode ficar exatamente idêntico a uma pessoa que tem uma diferença de massa ou de altura muito grande para você pode se transformar em alguém do sexo oposto, porém você não pode mudar o seu gênero biológico lá embaixo. Você também consegue imitar o cheiro, a voz e até as características de personalidade se você tiver observado a pessoa com atenção. Inclusive a memória aprimorada ajuda muito nisso. Por fim, você também consegue alterar a sua própria aparência se não quiser se transformar em outra pessoa, adicionando cicatrizes e marcas ao seu corpo que são apenas fictícias, mudando a estrutura do seu nariz, dos seus olhos, das suas orelhas e etc. Vamos começar a caçada. Hora de caçar novos peões. A sequência 5 do Caminho do Tolo se chama Marionetista ou Mestre das Marionetes, em outras traduções. É a primeira sequência que, além de uma poção, é necessário fazer um ritual. O ritual consiste em você consumir essa poção de sequência 5 enquanto ouve o canto das sereias. O principal poder que você ganha nessa sequência, além da melhoria dos poderes das sequências anteriores, é a capacidade de controlar os fios do corpo espiritual das pessoas, onde você pode transformar as outras pessoas em marionetes mortas que estão sob o seu controle. Assim que você começa a manusear os fios do corpo espiritual de uma pessoa, algo que é bem imperceptível, então os Beyonders têm que ficar atentos, o movimento das pessoas passa a ficar mais rígido e o pensamento mais lento, onde conforme você aprofunda esse controle, depois de um tempo a pessoa acaba morrendo e se torna uma marionete sua, onde você pode utilizar as habilidades que essa pessoa tinha em vida. Lembrando que durante esse processo de controle dos fios do corpo espiritual, você precisa estar concentrado e o alvo pode resistir de N maneiras, cortando a conexão que você tem com a pessoa. E obviamente, quanto mais forte o seu alvo, mais demora para você tomar o controle total e transformar uma pessoa em marionete, e mais ela consegue resistir. Na sequência 5, conforme a digestão da poção acontece, você pode ter até 3 marionetes. É importante ressaltar que você pode controlar as suas marionetes a uma distância de até 50 metros na sequência 5. Então a parte apelona é você poder lutar de longe e você consegue ver, sentir e ouvir tudo que sua marionete percebe. Eu já tenho várias marionetes vivas. Porque eu sinto que esse cara parece o Adam. A sequência 4 do Caminho do Tolo é chamada de Feiticeiro Bizarro. Para alcançar essa sequência, além da poção, é necessário que você orquestre uma grande performance na frente de uma grande plateia, onde ao final da performance dramática, você acaba matando um semideus de no mínimo sequência 4, assim consumindo a poção após as cortinas se fecharem. Além da melhoria das habilidades de sequências anteriores, que eu fico repetindo 1000 vezes, as principais novas habilidades
habilidades dessa sequência são: agora você pode controlar até 50 marionetes e você pode utilizar os vermes espirituais que saem da sua forma de criatura mítica para dar as suas habilidades às suas marionetes. Ou seja, as suas marionetes podem controlar outras marionetes ou transformar pessoas em marionetes também. Além de poderem utilizar todas as habilidades do Caminho do Tolo que eu já citei anteriormente. Uma outra nova habilidade da sequência 4 é o poder de você trocar de lugar com as suas marionetes. Ou seja, você pode fugir ou posicionar elas estrategicamente em vários campos de batalha, sendo muito úteis. A sua habilidade de metamorfose também evolui na sequência 4, onde você passa a ser capaz de se transformar em animais e outras criaturas, e você passa a ser capaz também de manipular a aparência e tamanho das suas marionetes. Lembrando que o alcance que você controla suas marionetes vai ficando cada vez maior, chegando a mais de 1 km nessa sequência. Por fim, você pode tirar os vermes espirituais do seu corpo e utilizar para fazer amuletos com poderes do Caminho do Tolo, para dar para amigos com uso único ou utilizar em missões. Só que tirar esses vermes espirituais do corpo dói pra caramba e também tem um limite, que precisa ser respeitado, senão você acaba não aguentando. Será que eu consigo virar uma casquinha de baunilha? Eu nunca tentei algo assim. A sequência 3 do Caminho do Tolo se chama Erudito de Outrora. Além da poção, o ritual para alcançá-la é você se separar da história ou da realidade por 300 anos. Nessa sequência, você começa a ganhar autoridade sobre a história, e dentre as novas habilidades, além da melhoria das habilidades de sequências anteriores, se destacam 4. As 3 primeiras habilidades se derivam do vazio histórico, que é uma representação mística de toda a linha do tempo da história do mundo. A habilidade número 1 é a de empréstimo, onde você pode emprestar a vitalidade, força ou estado de um seu eu passado, e você pode ficar fazendo isso infinitamente para prolongar a sua vitalidade em uma luta até que a sua espiritualidade acabe. A habilidade número 2 é a invocação de projeções históricas, onde você pode invocar projeções sem consciência tanto de Beyonders quanto de artefatos selados para utilizar em batalha. Você pode invocar até 3 projeções por vez. Quanto mais poderosa for a pessoa ou artefato selado que você quer invocar a projeção, maior será a sua chance de falha durante a invocação, onde pessoas mais poderosas que você, por exemplo, mesmo se você não falhar, os poderes deles serão mais fracos do que seriam se fossem pessoas reais. Quanto maior for o seu conhecimento sobre um artefato selado ou Beyonder que você queira invocar a projeção, maior será a sua chance de sucesso. Então é mais fácil invocar projeções de artefatos selados que você teve posse no passado e de pessoas que você conhece ou que você desenvolveu um bom relacionamento. A habilidade de número 3 se chama Ocultação, onde você pode utilizar o vazio histórico para se esconder de adversários, onde se você se esconder em um período da história onde só você ou poucas pessoas conhecem, mesmo uma pessoa de sequência superior à sua no Caminho do Tolo não consegue te encontrar. A única regra é que você precisa voltar para o mesmo lugar que você entrou no vazio histórico quando você for deixar de utilizar essa habilidade. Ou seja, é uma habilidade de ocultação, você não pode utilizá-la para se teletransportar ou para voltar ao passado realmente. O quarto poder novo destravado nessa sequência é a habilidade de produzir fumaça e abaixar a temperatura de um ambiente. Duas habilidades de sequências anteriores que sofrem grandes melhorias nessa sequência que valem a pena ser citadas são as suas estatuetas de papel, onde você passa a ser capaz de transferir alguns danos e maldições para elas, e o número de vermes espirituais que você pode dividir o seu corpo na forma de criatura mítica, que passa a ir para 600, então você pode ter um número enorme de marionetes, sendo essas controladas obviamente pelos seus vermes espirituais. Além disso, caso você sofra alguns danos nos seus vermes espirituais, se a grande maioria deles estiver em uma outra marionete ou se você estiver em outro lugar, você pode reconstruir o seu corpo sem problemas. Fazer algumas projeções das ferramentas. Esse cara é um avatar do Amon. A sequência 2 do Caminho do Tolo se chama Invocador de Milagres, e para atingi-la, além da poção, o ritual que você precisa fazer é trazer de volta para o presente um pedaço da história que ficou perdido no passado. Além das melhorias nas suas habilidades de sequências anteriores, onde as duas que se destacam principalmente são a capacidade de prever vários futuros diferentes nas suas adivinhações ou várias situações que você estará envolvido, e a segunda é o seu número de marionetes, que cresce
cresce para 5.000 ou mais. Você também ganha várias habilidades novas muito úteis, sendo as mais importantes 3. A primeira é a capacidade de separar o seu corpo físico do seu corpo espiritual livremente para fazer viagens pelo mundo espiritual. A segunda é a capacidade de ressuscitar até 4 vezes, onde cada ressurreição você só pode demorar até uma semana. Ela funciona mais ou menos assim: as projeções históricas dos seus vermes espirituais se escondem no vazio histórico e assim elas vão regenerando o seu corpo até você ressuscitar. Como desvantagem dessa habilidade, você precisa ressuscitar no mesmo local que você acabou morrendo. Por fim, a terceira habilidade que você ganha é a autoridade sobre os milagres, onde você passa a ser capaz de realizar os seus próprios desejos, porém para isso você precisa realizar os desejos dos outros primeiro. Quanto maior for o seu desejo, ou maior for o milagre que você precisa, maior será o número necessário de desejos dos outros que você precisará realizar primeiro, ou maior terá que ser o grau dos desejos que você realizou primeiro. Um exemplo de um desejo grande que você poderia realizar, por exemplo, é ajudar a reconstruir uma cidade que foi destruída. Já um exemplo de um desejo grande que você poderia pedir é, por exemplo, bloquear a influência de uma divindade de sequência 0 em um determinado local por um período curto de tempo. Inclusive, você pode combinar as suas habilidades de milagre com as de ressurreição e pedir para ressuscitar em um local distante da onde você morreu. Sim, é por isso que é tão difícil matar Beyonders do Caminho do Tolo. Eles têm todos os tipos de hack roubado para escapar da morte. Com isso, posso fugir da Sala Branca. Você quer morar no castelo acima da névoa cinza? A sequência 1 do Caminho do Tolo se chama Atendente de Mistérios, onde, para alcançá-la, além da poção, o ritual que você precisa cumprir é: você precisa criar uma cidade inteira feita de marionetes, onde cada marionete tem uma rotina diária e um destino, e você precisa fazer com que as interações entre essas marionetes, junto com as pessoas reais, sejam tão influentes e se marquem tanto na história ou na mente dos outros, que criam uma impressão no mundo espiritual. Nessa sequência, além da melhoria das habilidades de sequências anteriores, você ganha 3 poderes novos que são muito roubados. O primeiro é a capacidade de regenerar os fios do corpo espiritual de objetos, como moedas e até mesmo comida. Com isso, você pode fazer com que pessoas que tenham muito contato com esses objetos ou consumam essa comida se tornem suas marionetes. Além disso, você pode utilizar os fios do corpo espiritual de um objeto regenerado para ligá-lo com uma outra coisa. O segundo poder que você ganha é a capacidade de criar um reino embrionário dos mistérios, onde, quando você quiser se esconder ou ocultar, uma cortina se formará na área em volta de você e os adversários não conseguirão penetrar dentro dessa cortina e tampouco escutar ou enxergar o que está dentro dela. O terceiro poder obtido nessa sequência é a autoridade sobre os conceitos de enxerto e remontagem, que seria algo análogo ao copiar, recortar, colar e duplicar do computador que a gente utiliza na vida real. Com essa habilidade, você pode pegar 2 conceitos abstratos que não têm nada a ver entre si e ligá-los para criar uma coisa nova ou causar um efeito novo bem bizarro. Alguns exemplos muito bons para entender essa habilidade são: imagine que você está me perseguindo em uma estrada, e para evitar a sua perseguição eu ligo os conceitos de final e começo da estrada para te prender em um beco sem saída, ou em um looping infinito onde você não consegue avançar para me alcançar. Imagine agora que você tem uma casa em um país X e uma outra casa em um país Y. Você está na casa do país X, porém você enxertou a sua casa do país Y com as coordenadas do mundo espiritual, e assim você pode utilizar essas coordenadas para se teletransportar entre a casa no país X e a casa no país Y, ligando uma a outra. Imagine, por exemplo, que você liga o conceito de chama ao conceito de congelar. Então, ao contrário de lançar um fogo que queima, você lança um fogo que congela. Por fim, imagine que eu ligo os conceitos de uma maçã com uma bomba, onde eu jogo maçãs explosivas. Bom, pessoal, esse poder é muito roubado e as possibilidades são infinitas. Botem aí nos comentários que tipo de coisas vocês remontariam, ou que tipo de enxertos vocês fariam. Quero enxertar um bolo com textura de bolacha. Vou enxertar uma cerveja que não deixa bêbado. A sequência 0 desse caminho se chama, obviamente, Tolo, e além da poção, para alcançá-la, você precisa cumprir um ritual onde você deve enganar a história, o tempo ou o destino uma vez.
Também é necessário que você tenha 3 características da sequência 1, a Atendente de Mistérios, e acomode a singularidade do caminho, que eu mencionei no começo do vídeo. Quanto às habilidades que você ganha enquanto um deus de sequência 0 nesse caminho, você obtém autoridade sobre todos os simbolismos que eu citei no começo do vídeo, onde eu vou destacar as 4 habilidades principais derivadas desses simbolismos. A primeira é a autoridade sobre a tolice, onde literalmente você pode diminuir o QI ou a inteligência de qualquer um no campo de batalha, até mesmo de outros deuses de sequência 0. Com isso, você pode deixar o raciocínio do outro lado lento, você pode fazer com que a pessoa acredite em coisas que normalmente ela não acreditaria, esquecer informações e etc. Algo que num universo perigoso é muito decisivo em uma batalha, afinal a inteligência é tudo. A segunda autoridade que te concede várias habilidades é a do engano, onde você pode enganar a história, o tempo e o destino. Por exemplo, você pode trocar o seu eu do passado com o seu eu do presente e vice-versa e transformar isso em realidade. Imagine, por exemplo, que o meu eu do passado estava na Terra e no presente uma outra divindade me jogou na Lua. É só eu trocar o meu eu do presente com o meu eu do passado e eu volto para a Terra. Quanto ao conceito de tempo, você literalmente pode enganar a sua funcionalidade ou quebrar como o mesmo se manifesta. Como, por exemplo, você pode congelar a passagem de tempo em uma região ou mesmo andar em uma região onde o tempo foi congelado por um adversário de um outro caminho. Você também pode enganar a lógica da percepção de tempo de um adversário, onde alguém que te atacaria em 5 segundos, por exemplo, decide te atacar em 10 e a pessoa acaba não notando. Vale lembrar que quanto a essa autoridade de enganar o tempo, o caminho do tolo só consegue quebrar a funcionalidade. Ele não consegue acelerar e desacelerar o tempo como o caminho do erro faz. A terceira autoridade que você obtém é o controle total sobre os enxertos e sobre as remontagens, onde você passa a ser capaz de linkar conceitos abstratos totalmente absurdos e gerar efeitos de outro mundo. Como, por exemplo, imagine que você pegue o conceito de uma estrela ou supernova e você está num local como uma cidade. Você engana esse local para se parecer com um espaço sideral e liga a supernova a esse espaço para jogar uma estrela no adversário. Imagine, por exemplo, que em um livro muito famoso existe um dragão muito poderoso que é equivalente a um Beyonder de alta sequência, onde você pega o conceito desse dragão e decide ligar a um prédio, e por algum motivo o prédio se torna um dragão poderosíssimo que te ajuda em combate. É um poder muito apelão, pessoal. Contem aí nos comentários o que vocês fariam com ele. Vale lembrar que para essa autoridade funcionar, mesmo que abstrato, o conceito precisa existir. Por exemplo, não dá para você transformar em realidade um personagem que não existe ainda. Por fim, você também ganha autoridade sobre os milagres e a bizarrice, onde imagine que você tem 4 ressurreições disponíveis e quando se chega a 0, ao invés de você morrer em definitivo, o seu contador começa a aumentar ou ir para números negativos e você continua ressuscitando infinitamente. Ou ao menos enquanto você tiver espiritualidade suficiente para manter a habilidade. O reino divino que um tolo de sequência 0 pode criar é um lugar misterioso com objetos e estruturas bizarras que levam aos efeitos mais imprevisíveis possíveis. Como, por exemplo, imagine uma escada onde você desce, mas na verdade você sobe. Ou imagine uma porta onde você cai no meio do oceano. Ou uma porta que te joga para subir uma cachoeira em vez de descer uma. Ou uma porta que te joga para frente de um buraco negro. Ou uma escada que leva para o passado. O tolo que não pertence a essa era. Bem-vindo ao Clube do Tarô, Senhor Ferramenta. O grande antigo acima da sequência 0 que controla esse caminho é o Senhor dos Mistérios. Ele também controla os caminhos do erro e da porta. O Senhor dos Mistérios, além de um grande antigo, também detém o status de pilar, sendo o soberano ou pilar do mundo espiritual. Quanto à troca de caminhos, para o caminho do tolo, ela é possível a partir da sequência 3. Ou seja, quando você alcança a sequência 4, feiticeiro bizarro, você pode trocar para a sequência 3 de algum caminho compatível. Os 2 caminhos principais compatíveis com o do tolo são os que eu mencionei anteriormente, que são controlados pelo Senhor dos Mistérios, que é o caminho do erro e o caminho da porta. Porém, também é possível trocar para caminhos que pertencem a outras divindades que não são da Terra ou que vivem no cosmos.
Esses outros caminhos do cosmos compatíveis são o caminho do éon eterno, que é controlado pelo círculo da inevitabilidade, o caminho do édito eterno, que é controlado pela deusa do destino, e o caminho do devorador de caudas, que é controlado pela fome primordial. Esses caminhos também terão vídeos mais pra frente, eu irei explicar como funciona o sistema de poderes deles também. Não se preocupem, é um pouco diferente, mas calma, chegaremos lá na série. A principal alteração física que os Beyonders desse caminho sofrem é seus olhos que ficam pretos quando se atinge a sequência 1, a Atendente de Mistérios. Sobre o risco de corrupção devido à influência de divindades malignas, no livro 1, Lord of the Mysteries, o Antígonos, que era um rei dos anjos no caminho do tolo, ou seja, um atendente de mistérios, quase se tornando um tolo, estava corrompido e estava em estado dormente. E é por isso que Beyonders desse caminho escutam delírios como Ornaces e Flegrea. Ornaces é uma cordilheira de montanhas onde antigamente se localizava a Nação da Noite Eterna. É lá que o Antígonos está em estado dormente, louco e selado. Já o Lobo da Aniquilação Flegrea era o pai do Antígonos e o pai da deusa da Noite Eterna, a Amanísis. Ele era um deus de sequência 0 do caminho do tolo e um deus de sequência 0 do caminho da morte. Dois caminhos que não são compatíveis entre si, pois ele é de uma época onde as divindades não tinham um sistema de poções estabelecido. Então, as divindades consumiam várias características Beyonder de diversos outros caminhos não compatíveis entre si e acabavam ficando bem loucas e sedentas por sangue. Nessa época, os deuses e raças que dominavam a Terra não eram os humanos, onde a gente tinha diversas raças, como por exemplo os lobos demoníacos, que é o caso do Flegrea, da Amanísis e do Antígonos. A gente tinha os demônios, que são comandados pelo Farbaut, que inclusive é um dos poucos deuses dessa época que está vivo em Lord of the Mysteries, a Lilith, que era a rainha dos vampiros, a Fênix ancestral Gregrace, os dragões como o Ankevelt, os elfos como Sonia Trin e etc. No final de Lord of the Mysteries, o protagonista Klein Moretti acaba se tornando um meio senhor dos mistérios, pois o celestial digno do céu e da terra para bênçãos quer utilizar o corpo do Klein para reviver, e para impedir isso, o Klein acaba se colocando em um sono profundo, se selando para lutar contra o celestial dentro de um sonho. Por conta disso, no livro 2, Circle of Inevitability, o controle dos caminhos do tolo, erro e porta fica em disputa entre o Klein Moretti e o Celestial Digno, onde esses caminhos acabam ficando um pouco mais livres da influência de corrupção em si, mas acabam sendo um pouco perigosos do ponto de vista onde o Celestial tenta enganar os Beyonders desses caminhos para acreditar nele e tentar fazer com que ele substitua o Klein Moretti. Assim, enquanto o Klein tenta proteger os seus fiéis da Igreja do Tolo, o Celestial busca substituí-lo como divindade, algo que é extremamente perigoso, pois o Celestial é parte direta da consciência do Criador original, sendo extremamente imprevisível e carente de quaisquer traços de humanidade. Apesar disso, os caminhos do tolo, erro e porta podem ser considerados relativamente seguros no segundo livro, principalmente para os membros da Igreja do Tolo, pois eles têm o nome honorífico correto para rezar para o Klein enquanto divindade, então eles não correm o risco das suas orações serem interceptadas pelo Celestial Digno. Nos próximos vídeos da série, iremos abordar os outros caminhos controlados pelo Senhor dos Mistérios, que é o caminho do erro e o caminho da porta, e eu conto muito com todos vocês aqui para acompanharem, pessoal. Pro vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixa um comentário aí pra gente. Você gosta do caminho do tolo? Como você o ranquearia de 0 a 10? Senhor Tolo encerra a reunião do Clube de Tarô por hoje. Fiquem com Deus e valeu!